Gustavo, hoje teve uma mudança também radical na expectativa para a ação do Federal Reserve, né? Até ontem, até depois da super quarta, né, da decisão de quarta-feira de manutenção da taxa, houve uma correção para diminuir a expectativa para redução de juros. O que aconteceu hoje foi, vai haver redução nas próximas 3 reuniões até o final do ano. Como é que isso impacta a economia? O que você está vendo até o final do ano, tanto da ação do Fed quanto os números que vão aparecer? Bom, sobre o Fed, eu entendo que já teve 2 dirigentes que votaram por corte de juros na reunião dessa semana, ou seja, já existe uma opinião para começar a cortar juros. A maior parte dos dirigentes dos Estados Unidos, inclusive na última reunião em que eles divulgaram o material de projeções, apontou pelo menos um corte para esse ano. Então, realmente, a gente espera, e boa parte do mercado, que pelo menos algum corte aconteça. Com dados de mercado de trabalho mais fracos, inflação minimamente controlada, ou seja, não disparando para patamares muito acima de 3%, eu imagino que eles vão fazer isso sim. Por que eles já não sinalizaram essa semana? Porque ao longo do mês de agosto eles têm aquele simpósio em Jackson Hole, nos Estados Unidos, onde a maior parte dos banqueiros centrais se reúnem, e é um evento tão importante que o mercado financeiro entende que lá eles podem passar recados sobre o que fazer, ou seja, o mercado ainda pode se alinhar com os indicadores que forem sendo divulgados e o Banco Central passar a mensagem final. Se vai ter 3 ou um corte ou 2, isso depende muito realmente dos indicadores. O banqueiro central, o Jerome Powell, afirmou que taxa de desemprego talvez seja o indicador mais importante pela frente e que essas tarifas podem fazer uma inflação passageira, por isso foco no outro destaque. Sobre a economia americana no segundo semestre, como foi dito agora também na bancada, a guerra comercial, a gente não sabe exatamente qual a magnitude do efeito, mas a gente sabe que o efeito ele é negativo para as economias envolvidas. A OCDE já mostrou isso no primeiro mandato do Trump, que os Estados Unidos perdeu cerca de 0,8 a cada 10% de tarifas. Considerando que agora ele está fazendo uma guerra tarifária muito maior do que no seu primeiro trimestre, a expectativa realmente é que a economia vai enfraquecendo ao longo desse segundo trimestre. Não é que o PIB dessa semana passou aquele desespero do primeiro trimestre, onde todo mundo se questionava se ia ter uma recessão. Mas ele confirma que a gente está observando a economia americana desacelerar. A gente vai ver mais sinais ao longo do segundo trimestre. É bom lembrar que essa semana a gente está tendo resultados trimestrais e as empresas estão cada uma estimando e publicando impactos desde centenas de milhões de dólares até bilhões de dólares de efeito negativo vindo das tarifas, ou seja, as próprias empresas já quantificando isso, que vai aparecer em maior taxa de desemprego, que vai aparecer em maior inflação, menor crescimento, o dinamismo vai se perdendo ao longo das próximas semanas, próximos meses. Isso realmente a literatura econômica garante que vai nessa direção.